livro. Hoje eu estou de microfone, hoje é mais complicadinho, né? Mas assim, né? Vamos lá. Crônicas, né? Assim como Reis, assim como o livro dos Reis, o livro das Crônicas também, a princípio é um livro só, depois que ele foi então dividido, tá? Você recebeu uma folha aí, para nós começarmos, você recebeu uma folha, que eu já tinha mandado pelo PDF, né? Tá no grupo do Panorâmico, mas você tem aí uma linha cronológica dos reis e dos profetas, tá? Se você quer fazer uma leitura do livro dos reis, seguindo a ordem profética, então você olha a linha cronológica, vê qual rei que é, vê qual profeta que é, aí você lê lá em Reis a história do rei, depois você vai lá no livro do profeta e lê o livro do profeta a respeito daquele rei, daquele reino, daquela época, tá bom, queridos? Então é uma maneira que você pode ler a sua Bíblia cronologicamente, fazendo com que haja um feedback, né, do contexto histórico que está acontecendo na história do rei e na história do profeta, tá bom, queridos? Seguindo a nossa apostila, então, vamos lá, Crônicas, né? A princípio, esse nome não, na Bíblia judaica, ela não tem esse nome, né? Na Bíblia judaica, esse livro é chamado de livro dos eventos, né? Dos eventos, ou dos eventos passados. Jerônimo, quando ele traduziu a Bíblia para a Vulgata, na língua latina, então ele deu o nome, então, ele não gostava desse nome, né, de eventos do passado, então ele deu o nome de Crônicas, e esse nome, então, perdurou, e perdura até hoje. Né, esse título, lembrando que título, né, dos livros, título dos capítulos não é inspirado, isso aí foi adicionado posteriormente, tá bom, queridos? Para a nossa compreensão, ok? Tranquilos? Então, Crônicas, né, Crônicas ela vai ser um relato dos acontecimentos, não só dos reis, mas do contexto que está acontecendo em volta. Você pode fazer assim, mas a leitura de Crônicas, eu leio Reis, você lê o livro dos Reis, e de repente você chega no livro de Crônicas, você começa a ver quase os mesmos relatos do que você leu atrás. E aí você fica desanimado, fala assim, mas essa história eu já vi, essa história eu já li. Só que as intenções são totalmente diferentes. No livro dos Reis, você tem lá aspectos positivos e negativos dos reis, porque a intenção do autor dos Reis era o quê? É trazer a consciência do povo as consequências de ter ido para o exílio. Então nós estamos falando de autores que foi posterior, ou está no final da época, né, exílica e pós-exílica. E as perguntas das pessoas em Reis eram, por que isso aconteceu com a gente? Por que nós fomos levados para o cativeiro babilônico? Por que Deus nos tirou da nossa terra e nos trouxe para o exílio? E a pergunta então das pessoas era essa, e o autor, inspirado por Deus, traz essa resposta, por causa dos seus pecados, por causa da rebelião dos seus pais, por causa da idolatria dos seus pais, pela desobediência à palavra que eles tiveram contra mim. Então, essa resposta então, é usada no livro, a história dos reis, para mostrar que havia reis bons e reis ruins, e por causa da desobediência dos reis, por causa da idolatria dos reis, e por causa então dos sacerdotes, que também não foram fiéis à palavra, então, consequentemente, houve o quê? Houve o exílio babilônico, não como destruição do povo. Olha só a diferença de Israel. Israel, por causa da sua idolatria e desobediência a Deus, dizimou as 10 tribos do norte. Dizimou, desapareceu. Contudo, as tribos do sul, que é Judá, que é uma parte de Benjamim, Efraimita, então essas tribos aqui de Judá, elas foram preservadas. E aí então você tem um julgamento de Deus para a condenação do norte, e uma manifestação de Deus, um julgamento de Deus, mas cheio de misericórdia para o sul. A pergunta é, por quê? Por que Deus tratou assim? Um julgamento de condenação para o norte, e o julgamento dele para o sul foi com misericórdia. Qual é a razão disso? Qual é o fundamento? Então, Crônicas vai nos responder por quê. Por que Deus preservou a nação de Judá? Ela vai responder para nós por que Deus preservou o sul, para que não fosse dizimado e fosse totalmente desaparecido os filhos de Abraão. A promessa que Deus tinha dado a Abraão da sua descendência. Então, Crônicas, o autor de Crônicas, ele tem um propósito, trazer a nós uma consciência da graça misericordiosa de Deus sobre a sua nação, sobre o seu povo. Ok? Pode marcar na sua apostila aí. Então,
Crônicas nos revela o agir gracioso da misericórdia de Deus para com o seu povo. Eleito. Uau! Aí a gente tem que perguntar assim, quem lembra das bênçãos de Jacó? Quem lembra das bênçãos de Jacó antes de morrer lá no Egito? Você lembra? Vamos lá um pouquinho vamos lá voltar lá um Êxodo, vamos lá para Êxodo um pouquinho? Vamos lá para Êxodo um pouquinho para a gente entender melhor essa história toda. Êxodo. Êxodo não, desculpa. Gênesis. Desculpa. Gênesis. Gênesis. Vamos lá. Capítulo 49. Capítulo 49. No versículo 3, diz assim, né, Jacó está à beira da morte, Jacó já está na cama, Jacó chama todos os seus filhos para trazer a ele as bênçãos do Senhor sobre eles. Então, Deus diz assim, então a Rúben, né, Jacó diz assim a Rúben, Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e as minhas primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito do teu pai e o profanaste, subistes a minha cama. Ou seja, Rúben ele teve um caso com uma mulher de Jacó. Tá? Então, por causa disso, ele perde o direito à primogenitura. Jacó tira dele o direito de primogenitura. Por causa desse pecado de Rúben contra seu pai. Versículo 8. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos, os filhos do teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Essa aqui é a bênção de Deus a Jacó, a Judá. Judá foi um daqueles que vendeu José para o Egito. Judá foi aquele cara que falou assim, vamos vender esse cara para o Egito. E Deus então mostra para nós, através da bênção que Deus deu, através de Jacó, abençoar Judá e dizer, de você Judá, virá o leão da tribo de Judá. Por isso que Jesus é chamado leão da tribo de Judá. É por causa dessa bênção. Por causa dessa bênção aqui. E Judá é leão. E Jesus então é o leão da tribo de Judá. Então ele é o descendente do que está falando aqui. Que o trono de Judá não será extinto, não se apagará. E o governo dele será um governo eterno. Guarde isso como a promessa que Deus deu a Judá por meio da bênção que Jacó proferiu para ele. Tá bom, queridos? Porque isso é importante para a gente entender o livro de Crônicas. Por quê? Porque o autor do livro de Crônicas, provavelmente, com muita certeza, com absoluta certeza, quase certeza absoluta, é o sacerdote Esdras, né? É o cronista Esdras, né? O levita Esdras, né? Que você tem aí na sua Bíblia. Depois, é o autor que aparece depois do livro de Crônicas. Vamos lá para o último capítulo de Esdras, segundo Crônicas, capítulo 36. Vamos lá para o 36. Segundo Crônicas 36, só para a gente situar o livro. Guarda aí o texto aí de Gênesis, a bênção de Deus, né, a bênção de Jacó para Judá. Capítulo 36 de 2 Crônicas, versículo 22, diz assim, porém no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba,
e o Senhor seu Deus seja com ele. Agora você vai no primeiro capítulo de Esdras. Primeiro capítulo de Esdras. Só volta um pouquinho, vira um pouquinho ali a página, e aí você começa o livro dizendo assim: no primeiro ano do Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual lhe fez passar pregão por todo o seu reino. Como também por escrito dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, e papapá. Aí vai no versículo 4, finalzinho, afora as dádivas voluntárias da casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Aí você tem o mesmo relato de Esdras e o mesmo relato em 2 Crônicas. Então, o livro de Esdras poderia ser uma continuidade do livro de Crônicas. Agora, Esdras vai mostrar agora a realidade da qual eles voltaram para Jerusalém. Aqueles 50 mil judeus voltaram para Jerusalém segundo o mandato de Ciro. Então, eles levaram 21 anos para reconstruir o templo de Jerusalém. Então, Esdras, Neemias, Ageu, todos esses profetas vão ser esses profetas que é pós-exílico e vão narrar como que foi a reconstrução de Jerusalém, ok? Mas vamos voltar para Crônicas, para a gente entender Crônicas agora. Então, Crônicas, ele foi escrito, então, no momento pós-exílico, o povo já está saindo, o governo de Nabucodonosor acabou, acabou sobre eles, agora começa o reino de Ciro. Então, o cronista Esdras está perguntando, por que Deus foi gracioso com Judá, a ponto de não nos extinguir da terra, nos preservou, e agora está fazendo a gente voltar para a nossa terra? Qual o objetivo? Qual é o propósito de Deus com isso? Qual é o propósito de Deus com isso? Então a gente pensa um pouco sobre isso, e a gente pensa um pouquinho mais longe, pensando sobre essa momento de transição, sair do exílio, voltar para a terra prometida. Será que eles voltaram iguais como saíram, ou voltaram transformados? Será que o propósito de Deus em levá-los para o exílio cumpriu os seus propósitos? Qual foi o propósito de Deus? Levá-los ao exílio, levar ao meio de uma terra idólatra, para que eles pudessem então aprender a adorar a Deus verdadeiramente numa terra idólatra. Ser fiéis a Deus, apesar de toda idolatria que estava ao seu redor. Porque quando eles eram a nação de Deus, eles quiseram trazer os deuses de fora para dentro de Israel. E agora Deus tira eles de Israel e leva eles para dentro daquele lugar na qual eles tanto almejavam, no meio dos deuses estrangeiros. Para que ali eles pudessem amar e obedecer ao Deus verdadeiro. E aí então a questão é, agora estão voltando dessa terra idólatra, com o coração transformado, e agora chega na terra prometida, de volta. Será que, quais são as suas expectativas? Quais são os seus sonhos? Quais são os propósitos deste povo? O povo lá chorava e lamentava, como diz o Salmo 137. Eles nos dizem para nós cantarmos hinos de louvor ao nosso Deus, mas como nós cantaremos hinos de louvor ao nosso Deus se a casa do Senhor está lá em Jerusalém? Agora eles voltam para a terra onde estava o templo, onde estava a casa de Deus, e diz, Jerusalém é a estrada dos meus pés. Ali era o lugar onde Deus estaria junto no meio do seu povo. E agora eles voltam para a sua terra. As suas expectativas de ver uma terra desolada, certamente trouxe muito desânimo a todos eles. Você pensar que levou 21 anos para reconstruir o templo, uau! Não parece que tinha tanta saudade assim, né? Não parece que Deus era tão importante para eles, né? Porque se fosse importante, não levaria um ano para reconstruir o templo. Concorda? Aqui, né, a gente foi avassalado pela essa enchente. Eu achei, eu falei assim, não, essas estradas, pelo estrago que fez, vai demorar anos. Pela lentidão que a gente vê as nossas empresas no Brasil, né? Diferente é que a gente vê lá na China, lá no Japão. Tem um estrago desse, em uma semana está pronto. Você fala assim, meu Deus, em uma semana os caras roubaram tudo. Eu falei assim, aqui vai demorar uma vida. E para surpresa nossa, as estradas já foram todas restabelecidas. Uau! Em um mês, conseguiram restabelecer, religar todo o estado nas estradas. Refizeram pontes, refizeram estradas. Impressionante, eu fiquei assim, uau! Uau! Porque é importante.
Agora a gente olha assim, 21 anos levou-se para ser reconstruído o templo. Mais estranho, levar 50 anos para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Aí onde entra Neemias. Ou seja, depois que eles voltam do exílio, levou 75 anos para restaurar Jerusalém. Uau! Quase um século. Quase um século. Então a gente para e pensa, qual é o objetivo de Deus ao mover o coração de Esdras para que ele possa olhar para a história, olhar para os acontecimentos e trazer uma palavra de esperança para este povo que está retornando para a sua casa. Então, quando você chega no livro de Crônicas, você tem aí, do capítulo 1 até o capítulo 7, mais ou menos, você tem uma longa, extensa narrativas de coisas que faz a gente ficar pensando. Olha só, capítulo 1, como que ele começa o capítulo? Como é que ele começa o livro, irmãos? Olha o capítulo 1 de Crônicas. Como que ele começa o livro? Genealogia. Começa em quem? Por que ele começou em Adão? Qual é a razão de ele começar em Adão? Adão, Sete, Enos, Cainã, Malael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã, Jafé. Os filhos de Jafé foram tatatatá, os filhos de Sem foram tatatatá, e ele vai indo. E aí então entra Abraão no versículo 28, e vai indo. Qual é o motivo para ele traçar uma genealogia desde Adão até Abraão? Qual é o motivo? Qual é a razão? Vamos entrar aqui na teologia bíblica. Isso aqui é teologia bíblica, tá, irmãos? Essa parte é teologia bíblica. Qual é a razão de Deus levar o Esdras a mostrar a genealogia de Adão até Abraão? Um povo exilado, retornando para sua casa. Ele precisa de quê no seu coração? Senso de quê? Pertencimento. E eles pertencem a quem, Bruna? Então, e, aliás, ele manifesta através de Abraão. Então, quando Deus mostra essa linhagem paterna, né, a linha de paternidade lá em Abraão, mas ele diz assim, peraí, não é suficiente isso. Eu tenho que mostrar mais para trás. Ele vai lá em Adão. E lá em Adão, então, ele traz a história, ele não vai levantar todos os descendentes de Adão, mas ele levanta pessoas que foram conhecidas, que nós temos na palavra. A gente sabe quem é Sete, a gente sabe quem é Enoque, a gente sabe quem é Enos, nós sabemos quem são eles. Então ele levanta esses personagens para dizer assim, nós somos um povo que descende diretamente de Deus, o nosso Criador. Adão, como primeiro homem, a linhagem que Deus separa em Sem, lá em Noé, e a linhagem em Sem vai caminhando, chegando em Abraão e chegando até nós. Um povo que está sem uma linhagem, sem uma identidade, não é um povo que defende os seus valores. Aí é uma crítica ao nosso povo brasileiro. Quantas linhagens nós temos no nosso povo brasileiro? Quantas nações formam a nossa nação? Ixi! Se não é todos, é quase, pela madrugada, é muita gente, né? Se a gente vai para o europeu, a gente vai para o alemão, a gente sabe que pela Bíblia, né, Jafté é o descendente da Europa. Alemão é alemão. Francês é francês. Húngaro é húngaro. Então essas pessoas têm uma linhagem dali, daquele povo. Russo é russo. Mas e o povo brasileiro? É uma salada de nação. É uma salada. Os Estados Unidos, predominantemente, são europeus, né? Inglaterra, ali um pouco da Alemanha, um pouco da França, mas genuinamente é praticamente Inglaterra. E essas pessoas têm os seus valores, que foram trazidos pelos seus descendentes. E eles defendem seus valores com um dente. Por que nós não defendemos nossos valores? Porque nós não temos identidade. Nós, como nação brasileira, nós ainda não adquirimos identidade própria.
que nós não defendemos os nossos valores. Nós mudamos assim facilmente os nossos valores, porque nós não temos uma identidade como nação, como povo. Bom, queridos? E o povo de Israel tem essa identidade. Quem são eles? São filhos de Abraão, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Enos, filho de Adão. Ou seja, o meu povo é o povo de Deus. Meu povo é o povo de Deus. Mas a intenção do autor não é só isso. Então, quando você olha assim, essa genealogia, você começa a ler, descendente de quem? Descendente de rei. Você vai indo, vai para a verdade, isso é cansativo. Aí você chega descendente de Judá. Opa! Aí ele tem longos versículos falando sobre Davi, versículo 3. No capítulo 3 ele fala sobre os filhos de Davi. Aí ele fala sobre o descendente de Judá, incluindo Davi, na linhagem de Judá. Então, quando você para pensar, qual que é a ênfase do autor? Por que o Espírito Santo move o coração de Esdras para que ele tenha essa sensibilidade? Para nos mostrar essa maneira, né, fixa dele de mostrar Judá. Por que ele quer mostrar Judá? Por que ele quer mostrar Judá? Mas quem que foi o precursor dessa visão messiânica? Quem foi aquele que disse assim: de ti não se apartará o reino, e o trono será sempre nas tuas mãos? Quem que é o tipo de Jesus na história dos reis? Davi. Davi é o tipo de Jesus. Davi é aquele que representa a mais excelente figura de estar governando debaixo da vontade de Deus, e uma pessoa que adora a Deus verdadeiramente. Então Davi é o tipo, é aquele tipo de pessoa que realmente agrada o coração de Deus, ainda que ele cometeu seus pecados, como todo mundo comete, como eu e você cometemos. Mas não por causa disso Deus deixa de nos amar. Deus deixa de nos amar. Deus preservou Davi, concordam? Porque dele, Deus prometeu: de ti virá o descendente, de ti virá aquele que levantará o meu templo. Não é Salomão. Já não estava falando de Salomão. Ele não estava falando de Salomão. Ele está falando de outro rei, de outro templo. Mas Davi achou que era Salomão, preparou tudo para Salomão. Então, a ênfase inspirada por Deus para trazer ao coração de Esdras um ensinamento, alguma coisa que possa trazer ao coração do povo esperança na sua reconstrução, é lembrar: nós estamos aguardando o Rei dos Reis. Qual foi o último rei? Qual foi o último rei que foi coroado em Israel, lá em Judá, e depois foi levado para a Babilônia? Joaquim. Zacarias, né? Ezequias pega lá, o Nabucodonosor pega o outro rei, brigou com Joaquim, matou Joaquim, falou assim: não, vou colocar outro rei lá. Colocou outro rei, ficou lá, se rebelou contra Nabucodonosor, fugiu para o Egito. Aí então foi um dos filhos de Joaquim para o exílio. Quem era esse filho? Joaquim. Joaquim é o último rei que veio de Judá e foi exilado. A gente leu que depois de 37 anos ele foi restaurado, né? O filho de Nabucodonosor restaura ele, a honra dele, então dá a ele a dignidade de rei. E ele vive até o final da sua vida lá na Babilônia. Mas tem um rei, um descendente dele ainda, que você já leu na Bíblia, que diz assim, o nome dele é bem engraçado, é Zorobabel. Em Ageu diz assim: diga para Zorobabel que a reconstrução do templo será mais gloriosa do que o primeiro. Esse Zorobabel é um dos descendentes de Davi, um dos últimos reis que a gente tem notícia. José, pai de Jesus, de que tribo ele é? De que tribo ele é? Judá. José é da tribo de Judá. A gente não sabe da linhagem dele,
se é uma linhagem ainda real de Davi ou não. Mas se Deus deu a promessa para Davi, subentende nas entrelinhas, subentende que José é um dos descendentes de Davi. O que ele era? Ele era rei. Quem era José? Um carpinteiro. Passou desde a volta do exílio até lá, 400 e poucos anos. E toda aquela pompa de realeza acabou, dissipou. Então, o primeiro objetivo do livro de Crônicas, queridos, é trazer a memória do povo que agora não é mais exilado, é trazer à memória a promessa que Deus deu a Davi. Estamos aguardando o Rei dos Reis, aquele que governará sobre todos os povos, aquele que será o Rei perfeito, que unirá governo e obediência a Deus, e agradará o coração de Deus. E por causa dessa comunhão do Rei com Deus, nosso povo será abençoado. Então a primeira mensagem que a gente tem que entender desse livro é que o cronista Esdras está enfatizando a linhagem davídica, porque há um pacto de Deus com Davi, de que ele é aquele que o seu trono nunca terá fim, porque deles virá o descendente, o Rei dos Reis, o Rei perfeito e verdadeiro. Ok? Tranquilos? Então, quando você lê Crônicas, tenha isso em mente. A intenção do Espírito Santo é trazer ao coração do povo essa esperança na vindoura chegada do Rei dos Reis. Aí você imagina, né? Chegou o Rei dos Reis entre eles. E eles crucificaram o cara. Misericórdia, né? Misericórdia. Parece que ninguém conhecia o texto de Crônicas. Parece que ninguém sabia do que Esdras estava falando. Parece que ninguém sabia do que ele estava falando. E nós estamos aqui, na mesma expectativa da vindoura chegada de Jesus no seu retorno. Será que a nossa expectativa da vinda de Jesus é tão alta assim? É tão alta assim? O livro de Crônicas nos traz esse resgate. Ele traz esse resgate para nós. Avivar, ou reavivar no nosso coração, a ardente expectativa dos reis dos reis. Você pode passar momentos turbulentos, a gente pode passar momentos turbulentos no Brasil, no mundo, mas a nossa expectativa é saber que o nosso reino não é esse aqui. A nossa nação não é essa aqui. As nossas expectativas estão focadas no lugar errado. As nossas esperanças estão colocadas no lugar errado. Porque essa não é a nossa pátria. Essa não é a nossa nação. Não é a nossa nação. Nós somos de uma outra pátria, muito mais excelente. Muito mais excelente. Onde não há corrupção, onde não há governantes corruptos, ladrões, mal intencionados, onde o reino dele é perfeito. É esse reino que nós devemos aguardar e esperar. Aqui, nós somos embaixadores desse reino. Devemos viver representando este reino. Não nos assemelharmos a esse reino que aqui está no mundo. Ok? Seguindo em frente, tem uma outra ênfase nesse texto, né, de Crônicas, tem uma outra intenção. E eu já estou dando calor em mim. Dá licença. Vou ficar igual o Mário. O Mário está muito gaúcho. Amados, qual a outra intenção? Olha só o versículo, capítulo 6. Vamos lá, capítulo 6 agora. Você tem em capítulo 6 uma ênfase grande, até o final do capítulo 6, né, capítulo 6 todo, você tem uma ênfase forte, grande, em qual tribo?
Tribo de Levi. Quem que é a tribo de Levi? Quem que é esses caras? Qual foi a missão? O que Deus deu para eles? Qual foi a tarefa deles no meio do povo de Israel? Entre os 12 tribos, o que a tribo de Levi tinha que fazer? Servir ao Senhor. Eles eram sacerdotes. Arão é descendente de Levi. Então, Arão, né, seguindo essa linhagem sacerdotal, então, todos os levitas, né, toda essa tribo, ela foi eleita por Deus para servir ao Senhor no templo. Tinha uma linha sacerdotal que era da família de Arão, só Arão. Arão só, que era os sacerdotes só podiam vir na linhagem de Arão. E os outros levitas? E os outros levitas faziam o quê? Cuidavam recolher a tenda, armazenar a tenda, zelar pela tenda. Tinha aqueles que tinham cuidado de ser os levitas, ser os cantores. Tinha aqueles que eram os tesoureiros, tinha os guardas. Todo o serviço do templo, todo o serviço do tabernáculo era executado somente pelos levitas. Somente pelos levitas. É por isso que aconteceu aquela coisa trágica quando Davi trouxe a arca, querendo trazer a arca para Jerusalém. Estava na tribo, estava na casa de uma pessoa, e de repente as pessoas colocam a mão nela, queima a pessoa. Porque elas nem sabiam o que tinham que fazer. Aí então Davi pensa, fala assim, o que aconteceu de errado? Aí ele chama um levita, vamos chamar o levita. Aí chamaram o levita lá, e o levita sabia o que fazer. Foram lá, pegaram a arca, fizeram tudo o que fazer, e não trouxe nenhum dano a eles. Porque somente a da tribo de Levi pode manusear as coisas do templo. Uau! Assim como na igreja, né? Somente os salvos, somente os crentes podem servir a Deus. Porque Deus nos constituiu agora sacerdotes. Lá em Hebreus fala para a gente que nós temos sacerdócio universal, ou seja, por que nós podemos adorar a Deus? Por que nós podemos ousar em orar a Deus? Porque Deus nos chamou e nos constituiu sacerdotes. Em Cristo nós somos sacerdotes. Não porque nós somos da linha araônica, porque nós somos da linha de Jesus, uma linhagem de Melquisedeque. O sacerdócio mudou, saiu das mãos de Arão e passa para as mãos de Melquisedeque. Ok? Por isso nós podemos servir a Deus, por isso Deus nos chama de sacerdotes. Nós somos sacerdotes do Senhor. Ok? No sentido de ter comunhão com Ele, no sentido de você poder buscá-lo, no sentido de você poder adorá-lo, porque essas são funções exclusivas dos sacerdotes. Quando você vem à igreja para adorar, você está prestando um serviço a Ele. Culto significa isso no grego, serviço. Culto significa serviço. Quando você vem na reunião de oração, você está prestando um serviço para Deus. Quando você está cantando, você está prestando um serviço para Deus. Quando você está lendo a Bíblia, você está prestando um serviço para Deus. Uau! Quando você está em casa, louvando, lendo e orando, você está servindo ao Senhor. Uau! Espero que vocês todos nós sejamos bons funcionários do Senhor. Eu gosto da Grazotinha, a Grazotinha é legal. O Jorge é nosso amigo, irmão na fé, é presbítero da nossa igreja lá em Passo Fundo. Ele começou na Grazotinha como office boy, aqui em Cachoeira. Chegou em Juí para ser o gerente da primeira loja dele. A loja mais difícil, a loja mais quebrada. E ele levantou a loja. Hoje ele é diretor da Grazotinha. Como que nós servimos a Deus? O livro de Crônicas traz para nós uma consciência. Lembra? Estão voltando, é a primeira leva do decreto de Ciro. No final do livro de Crônicas, tem lá o decreto de Ciro. Deus me escolheu para fazer vocês regressarem para a terra de vocês, mas Deus deu uma missão para mim, reconstruir o templo dele. Os recursos, Ciro diz para nós lá em Esdras, os recursos eu estou provendo, não vai faltar nada para vocês reconstruir o templo, não vai faltar dinheiro para vocês reconstruir o templo, eu estou bancando tudo para vocês, porque essa é a missão que Deus me deu. Uau! Mas se você for lá em Isaías,
185 anos antes disso tudo, antes de eles irem para o exílio, Deus já tinha falado através de Isaías, que Deus levantaria Ciro para libertar o povo, livrar o povo do cativeiro e voltar para Israel. E as pessoas, Isaías está louco, Isaías é louco, Deus vai levantar um gentil para nos salvar? E Deus levantou, apesar de Isaías ter morto dentro do templo, cortado ao meio, pelo povo de Israel. Uau! Mas, amados, qual a intenção do livro agora? Ele vai trazer para nós essa questão dos levitas. O povo, essa primeira leva, 50 mil judeus vão voltar para a terra. A primeira esperança é, nós estamos aguardando o rei dos reis. Estamos voltando, mas Deus levantará o rei. Qual é a segunda esperança que tem que ser reavivada no coração deles? O que eles vão encontrar lá em Jerusalém? Principalmente de quê? Do templo. Vão chegar de cara, eles vão com toda assim. E na hora que eles chegarem em Jerusalém, eles vão ver o que lá? Ruína. Lembram? Provavelmente, as primeiras pessoas, as pessoas que saíram de Israel, foram para a Babilônia, levaram seus filhos. A lembrança que eles têm do templo é quando eles eram crianças. Quando eles eram crianças. Agora, essas crianças estão voltando depois de 70 anos de exílio. Os seus pais já morreram. A lembrança que eles têm do templo é muito vaga. Mas eu vou chegar lá, aquela lembrança vaga que eles tinham, aquela imagem grandiosa que eles tinham, de repente eles vão ver só ruína. Uau! Tente se lembrar alguma coisa bacana que você viu quando era criança. Busca na sua memória, busca na memória sua assim, uma coisa grande que você viu. Uma coisa grande que você viu. Se você teve a oportunidade de ver outra vez esse lugar grande, esse lugar bacana, como que você viu hoje? Como que você vê hoje? Certamente, a nossa visão do passado é muito diferente de hoje. É muito diferente de hoje. E eles chegam lá e vê o templo derrubado. Então a intenção dada pelo Senhor é: os levitas são os representantes de Deus entre vocês. Então a ênfase é mostrar que os levitas continuam sendo a tribo que Deus escolheu para dirigir a vida litúrgica, dirigir a vida religiosa do povo de Israel, agora no retorno do exílio. Ok? E terceira ênfase, qual que é a terceira ênfase do texto? Aí você andando mais um pouquinho, você tem a cidade dos levitas, aí você tem as questões aqui, você vai indo, você tem os descendentes de Benjamim, capítulo 7, capítulo 8, você tem um monte de coisa, você tem o exército de Davi, você tem aí Davi assumindo o trono em Hebron. Aí você chega ali, começa a andar ali no capítulo 13, Davi procura trazer a arca, aí você vem vindo, aí você chega no capítulo 16. Aí você chega no capítulo 16. O que tem a ênfase no capítulo 16? O que acontece aí no capítulo 16? Mas ele fala assim: introduziram, pois, a arca de Deus e puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocaustos, ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos, ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, e cada um ao bolo de pão. Um bom pedaço de carne, de passas, designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, a celebrar, louvar e exaltar ao Senhor, Deus de Israel. O que aconteceu quando Davi trouxe a arca para Jerusalém? E aí a gente vai entender a leitura que a gente fez no início, capítulo 17 de Crônicas. Que ali então o que aconteceu? A gente tem a leitura da aliança que Deus fez com Davi, depois de trazer a arca para Jerusalém. Qual foi o desejo de Davi ao trazer a arca para Jerusalém? Queria construir o quê? O templo. Aí Deus dá-lhe uma sabotada, né? Deus dá-lhe aquela cajadada. Pá! O cara está cheio de boa intenção. Natã fala assim: Davi, vai que Deus está te abençoando. Davi se empolgou: agora que eu vou. Natã falou que é para fazer, eu vou fazer. E Deus pega Natã e fala assim: vem aqui, guri, volta porque você fez besteira. Aí Natã volta e fala assim: Davi, para aí, devagar com a dor aí, devagar com o negócio, porque Deus não quer que você constrói um negócio. Eita nós, que balde de água fria em Davi.
Aí Deus dá uma salavada em Davi. Aí Deus fala assim, escuta, eu te pedi. Davi fala, não. Então, eu tirei você da malhada, eu tirei você do campo, te construí rei, aquele negócio todo. Se eu quisesse que você construísse o templo, eu ia pedir para você. Lição espiritual, irmãos. Lição espiritual. Só faça aquilo que Deus te manda. Só faça aquilo que Deus te manda. Porque se a gente quiser fazer coisas para agradar a Deus, sem a vontade dEle, é pecado contra Ele. Uau! Só faz aquilo que Ele pede. Só faça aquilo que Ele pede. Porque se a gente for fazer alguma coisa que Ele não pediu, é autonomia, é autossuficiência. E Deus não está esperando isso da gente. Deus não está esperando isso da gente. Deus só quer que nós obedeçamos a Ele. Deus só quer que nós obedeçamos a Ele. Já é muito difícil, né? Já é muito difícil. Porque quando eu quero fazer as coisas da minha maneira, eu estou ignorando a maneira de Deus. Eu estou ignorando a maneira de Deus. Então faça aquilo que Deus pede. E você será honrado. E você será honrado. Davi, tem tudo isso aí que acontece com Davi, né? Ele entende, mas ele vai guardando as coisas, né? Ele imagina que é um dos seus filhos, ele começa a armazenar e fala assim, bom, meu filho, ele começa a armazenar, começa a juntar coisas, porque ele vai passar o trono para Salomão, né? Ele vai passar o trono para o seu filho. E ele então diz a Salomão, diz, eu recebi do Senhor a planta, essa aqui, diz o que, aquele negócio todo. Quem que recebeu uma planta também? Quem que recebeu uma planta do tabernáculo? Moisés. E então diz assim para os artesãos, faça conforme Deus me mostrou. Está aqui a planta, faça assim, exatamente assim. Quem outra pessoa que recebeu a planta também fez exatamente como era para ser feito? Noé. Faça a arca desse jeito, exatamente desse tamanho, dessa altura, desse negócio. E ele fez. Noé, Moisés e agora Davi. Misericórdia. Misericórdia. Aí então recebe as orientações. Davi é que estabelece, Davi, você vai ler Crônicas, Davi que estabelece a liturgia do templo, né? Ele vai estabelecer tudo, ele coloca os levitas, ele nomeia os cantores, ele começa a nomear todo mundo, ele pega as tribos, ele pega a nação de Levi, ele pega os descendentes de Levi e começa então a designar as suas funções, ele traz tudo isso de volta, que foi perdido, e Davi começa tudo isso, ele restabelece toda a linha litúrgica do tabernáculo. E aí então, qual que é a ênfase do autor? O que ele está querendo trazer para essas pessoas que estão voltando para Israel? Ao mostrar os levitas, ao mostrar essa promessa que Deus deu a Davi, mostrar essa questão do templo, qual a intenção dele agora? Qual a intenção dele trazendo essa história? A intenção dele, queridos, é lembrar que a centralidade da nação de Israel continua sendo Deus. O templo representa essa centralidade, o templo representa essa teocracia, esse governo de Deus sobre a nação. Ao trazer essa mensagem, está dizendo assim, olha, nós pecamos porque nós deixamos Deus de lado, e nós passamos a governar nossa própria vida. Nós estamos voltando para a terra prometida, que nós possamos novamente realinhar a nossa vida, realinhar a nossa proposta, os nossos propósitos com Deus. Viver uma vida centralizada em Deus, que Deus governe a nossa vida através dos seus mandamentos, dos seus ensinamentos. E nós obedeçamos a Ele. E nós obedeçamos a Ele. Ao trazer a linhagem, lembrar que o rei virá. O rei virá. E que ele vai encontrar? Uma nação, uma expectativa na vinda dele? Uma nação fiel a Ele ou não? Fiel a Ele ou não?
E aí então a mensagem da centralidade do templo é onde Deus usa Esdras para fazer o que para a gente? Mostrar os reis que andaram com Deus e os reis que não andaram com Deus. Novamente ele faz uma recapitulação de alguns reis, mas ele não levanta, olha que coisa interessante, Esdras não levanta as partes negativas dos reis. Uau! Isso ficou lá em Reis. Se você quer ver os podres dos reis, você vai ler Reis. Vai lá no livro de Reis, você vai ler os podres dos reis. O livro de Crônicas não vai trazer os erros deles, mas vai trazer as virtudes deles de andar com Deus. Trazer essa mensagem de assim, olha, vale a pena andar com Deus. Ele não está sendo omisso, mas a proposta dele é outra. A proposta de escritura dele é outra. Porque se ele for fazer a mesma coisa que Reis, então ele não precisa escrever. Já tem. Mas ele está usando reis, ele está usando as crônicas dos reis, as crônicas de Judá, as crônicas de Israel, para mostrar os aspectos positivos desses homens que andaram com Deus. Como uma forma de trazer uma esperança ao coração das pessoas. E entender que a gente sabe dos efeitos deles, mas apesar disso, esses homens andaram com Deus. Na teologia a gente tem um nome para essa teologia. A teologia da esperança. Teologia da esperança. É quando a gente levanta os pontos positivos, mostrando as coisas positivas, boas, que fazem com que a gente crie ânimo para que a gente possa andar nas pegadas deles. Andar nas pegadas deles. Então sempre há esperança. Sempre há esperança. Para todos nós. Apesar de nossas... às vezes a gente quer enfatizar nossas falhas, a gente quer ficar enfatizando nossos problemas, a gente quer enfatizando nossos defeitos, e nós deixamos de olhar o que Deus está olhando para nós. Defeito ele sabe. Mas o que ele fala para a gente? O que ele fala para a gente? Não te mandei eu? Vá. O que ele pede para a gente? Confie no meu poder. Confie no meu espírito. Porque eu te capacito. Eu faço por você. Uau. É isso que é bom, gente. Lembra? Nós estamos servindo a Deus. Nós somos doulos, tá, queridos? Na palavra, infelizmente a nossa tradução, ela fez um eufemismo para a palavra servo. Porque a palavra no original é escravo. Escravo. Nós somos escravos de Jesus. Nós não temos vontade própria. Escravo não tem vontade própria. Escravo não se governa. Escravo não se governa. Nós saímos da escravidão do pecado, mas nós somos escravos de Cristo agora. Saímos de uma escravidão que era maldosa, cruel, destruidora. E agora o nosso Senhor é aquele que leva a nós bondade, amor, graça, misericórdia. Mas nós estamos debaixo desse rei. Desse rei. É Ele que governa, é Ele que deve governar a nossa vida. Nós somos escravos dEle. Nós devemos nos submeter a Ele, porque Ele é o nosso Senhor. Quando a gente declara que Ele é nosso Senhor, nós estamos declarando que Ele é o nosso Rei. Nosso Rei. E eu sou escravo dEle. Eu sou escravo dEle. Então a gente tem que entender a profundidade disso, de ser servo do Senhor. E o livro de Crônicas traz essa palavra de esperança a todo Judá. Vamos lá. Página 90. Página 90 para a gente andar um pouquinho mais. Vamos lá. Nós já lemos aí o final de Crônicas, né? Já vimos já o edito de rei Ciro. Então o contexto histórico é isso, queridos. A comunidade israelita no exílio manteve um tempo de crença teimosa de que Jerusalém logo estaria livre do jugo babilônico e de que estavam no cativeiro retornariam. Importante entender isso. Amados, quando Jeremias diz à nação que eles deveriam se entregar para Nabucodonosor, porque Deus tinha levantado Nabucodonosor para levá-los ao exílio como disciplina de Deus, o povo escorraçou Jeremias. Viu os falsos profetas e diziam assim:
Deus é conosco, não temos que entregar-se, a gente não tem que se render a ninguém, porque Deus é a nossa muralha, Deus é a nossa fortaleza, Deus não deixará a gente cair na mão dos inimigos. E Jeremias diz assim: entregue-se. Aquela visão triunfalista de Israel, muitas vezes acontece na vida evangélica hoje. Sou cabeça, não sou cauda. Onde você colocar a planta dos teus pés é teu. É isso aí, o cara conquistando, é meu. Amados, essa visão triunfalista não é de hoje, queridos. Essa visão triunfalista não é de hoje. Não é de hoje. Que crente não fica doente, que a doença não é nossa, repreende esse negócio, né, tira esse negócio da sua vida, não aceita. Oração positiva, coisa de ensinamento oriental, né, coisas malucas. Amados, a gente tem que entender o mover de Deus, a gente tem que entender o movimento que Deus faz na história do povo. E o livro de Crônicas traz para nós essa consciência de que, apesar de tudo aquilo que estava sendo dito lá por Jeremias, e o povo rejeitando, o povo, quando foi levado para o exílio, o povo ainda estava teimosamente aceitando, dizendo assim: não, Deus vai tirar da gente aqui amanhã nós estamos livres, amanhã nós estamos livres. E o povo teimosamente não aceitava estar no exílio. Só que Jeremias disse assim: diga para o povo, quando eles forem para o exílio, para eles comprarem casas. Fale para o povo ir para o exílio, porque ele foi um exílio diferente, eles não foram como escravos, eles não foram como escravos, eles não foram escravos na Babilônia, eles não foram escravos na Babilônia, eles foram levados para outra nação, para viver na outra nação. Diz assim: compre terras, compre casas, faça comércio, casem-se. A gente tem alguns estudantes aqui conosco, né? Aí chegam em Pelotas, nós sabemos que vocês são passageiros, ainda cuidado do coração, não gostaria que vocês fossem passageiros, né? Nosso desejo é que vocês não fossem embora mais, ficassem enraizados aqui, né? Fazer igual o sínodo, quando foi fazer a contrato dos missionários para o sul, há 24 anos atrás, aí o Milton Hickley, um pastorzinho assim, um sueco, chegou para mim e falou assim: Vanderlei, se nós mandar você lá para o sul, você vai ficar quanto tempo lá? Aí ele falou assim: você sabe que quando a gente contrata um pedreiro, a gente espera que o pedreiro termine a casa. A gente espera que o pedreiro chegue até o final do contrato. Assim como o cobreteu fazia a fundação, fazer a casa, pintar a casa, colocar o telhado, deixar a casa pronta, e só entregar a chave para a gente. E eu falei assim: é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Então assim, o povo foi mandado para o exílio, Deus disse para eles: vocês vão, vivam as suas vidas lá. Vivam as suas vidas lá. Só que o povo foi levado, mas o povo não estava entregue ao coração com essa mensagem de Jeremias: vivam as suas vidas lá. O coração deles estava lá de volta: não, a gente vai voltar para a nossa terra, a gente vai voltar para essa terra, porque Deus não quer a gente aqui, Deus não quer a gente aqui. Só que Jeremias disse: Deus quer que vocês estejam aí, foi por isso que vocês foram levados para aí. Ai. E o povo lutando contra Deus ainda no exílio, o povo brigando contra Deus no exílio. E essa briga durou só 70 anos. Essa briga só durou 70 anos. Podia ser uma vida mais tranquila. 70 anos de bênção, de paz, de prosperidade, de alegria. Pudessem conquistar os seus bens e voltar para a terra de Israel cheia dos seus bens. Quando Deus levou Jacó e todos os seus filhos, ele fez prosperar o povo lá. Veio o faraó, arrancou tudo dele. Aí Deus, quando tirou ele, fez o quê? Saírem com despojos. Saíram com os tesouros do Egito. Eles saíram com os tesouros do Egito para a nova terra. Deus está fazendo a mesma coisa com eles. Eu estou os abençoando em terra inimiga. Tem um livro, se quer ler. Prosperando na terra do inimigo. Tem um livro baseado em Jeremias. Sensacional. Sensacional.
Tem outro livro bom, Andando com Cavalos. Pá. Não, correndo, andando, correndo. É mais que andar, correr. É correr com os cavalos, não é correr nos cavalos, é correr com os cavalos. É baseado em Jeremias também. Prosperando no exílio. Prosperando, é parecido com isso aí. É parecido, o tema é esse. Você coloca lá no algoritmo, lá ele vai achar, ele vai achar. O Google é bom, ele acha esse negócio. É baseado, os dois livros são baseados na história de Jeremias, tá bom, queridos? Mas assim, queridos, o povo precisa de ter uma mensagem na qual eles estão voltando para a terra prometida, da qual eles foram passados 70 anos de exílio, e agora eles vão retornar uma terra desolada, destruída. E Deus usa o profeta, né, usa Esdras, o levita, para quê? Para trazer esse reavivamento no coração deles. A expectativa da vinda do rei e a esperança de reconstruir o templo. Porque qual que é a parte pedagógica de templo? Querendo ou não, quando a gente fala igreja, o que vem na sua mente? O que vem na nossa mente imediatamente? Mais que isso. Casa de Deus. Casa de Deus. Quando você fala igreja, refere-se a Deus. Refere-se a um lugar onde Deus está. Então, na Idade Média, os puritanos, né, lá no início, né, até na igreja cristã, por que as igrejas têm torre? Existe uma pedagogia disso. Não. Também podia ser. Mas é para que a gente possa olhar para cima. A torre aponta para cima. E quem está lá em cima? Deus. As torres tinham uma maneira pedagógica de ensinar que as pessoas estavam debaixo de Deus. Deus está lá em cima. É uma maneira pedagógica de as pessoas trazer uma mensagem subliminar. Olha, lá no passado já tinha as mensagens subliminar. Pá! Sabe que foi Deus que criou esse negócio, né? Ele fala para o profeta Ezequiel, escreva uma tábua grande, para que todo o povo passe e leia de longe. Ó. Primeiro outdoor da Bíblia. Deus fez o profeta Ezequiel fazer isso. Ele passava na rua, você nem via direito, mas você sabia que estava lá o negócio. Amados, então quando a gente olha para esse texto, você começa a entender que há propósitos, né? Há propósitos a gente entender tudo isso. E quando você entende a Bíblia, não é uma história a esmo, não são histórias a esmo que está sendo escrito, gente. Não são histórias a esmo, não são contas para a gente saber só a história do povo de Israel. Não é nada disso, Ainda que a gente possa conhecer tudo isso, mas existe outro propósito de Deus com tudo isso. Qual é o propósito? Sempre o propósito pactual. Nós somos o povo do pacto. Deus fez um pacto com Abraão. Deus fez um pacto com Davi. E nós estamos debaixo desse pacto, abraâmico e davídico. Nós estamos debaixo desses dois pactos. Tá, queridos? E esses dois pactos Deus não cancelou. Nós somos esses descendentes de Abraão. Nós somos aqueles que foram alcançados pelo Rei dos Reis. Nós fomos alcançados. E nós aguardamos a sua volta. Então o livro dos Reis, o livro de Crônicas nos lembra a centralidade do Rei nas nossas vidas, nos lembra a centralidade de Deus na nossa vida. Sem essa perspectiva, queridos, a gente não capta a mensagem que o livro traz para a gente. A gente não capta a mensagem que o livro quer trazer para a gente. E assim, queridos, né, é levantado tipos, né, a página 92 tem os tipos, que é Abias, Josafá, os reis, que é colocado como tipos de Jesus, como reis perfeitos, reis bons. A gente tem aí Davi, a gente tem Moisés, que é mencionado no livro. Tá bom, queridos? Esses são tipos. Esses tipos é para nos lembrar
daquele que virá, que será o melhor. É por isso que o Esdras não levanta os pontos negativos, porque a intenção dele é o quê? É mostrar o tipo. Assim como Davi é o tipo de Jesus, também teve outras pessoas que eram tipos de Davi. Ezequias, Josias, esses reis foram reis que fizeram coisas boas perante Deus, e amaram a Deus de verdade, serviram a Deus de verdade, a semelhança de Davi. Não igual a Davi, mas semelhante a Davi. Ok, queridos? Tranquilos? E aí então traz para nós essa consciência, né? De que nós aguardamos o Rei dos Reis, o perfeito. Uau! Uau, 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 uau. Aí você vai indo, vai ter toda uma teologia, né? O capítulo 8 vai mostrando o tratamento, né, de Deus aí vai trazendo assim, o tratamento de Deus com cada tribo, como Deus foi tratando as tribos, foi corrigindo as tribos, como Ele foi lidando com a graça e misericórdia sobre as tribos. Aí na página 94, tem ali no finalzinho do texto, diz assim: os detalhes do reinado de Davi, fornecidos pelo cronista, estão concentrados em sua associação com o culto. A narrativa da mal sucedida tentativa de trazer a arca para Jerusalém é seguida pelo sucesso de Davi nas esferas políticas, familiar, introdução de Salomão, e militar, como também a mudança bem sucedida. Para o cronista, esse evento tinha significado especial, visto que expressava a relação íntima entre Davi, os levitas e o culto, bem como dava um retrato claro de todo Israel aprovava a adoração a Yahvé, sediada em Jerusalém. Davi aparece em sua capacidade sacerdotal e também como patrocinador e organizador do sistema cultural de Israel. A festividade incluía sacrifícios, refeição, tudo mais. E aí então, como não havia sacerdote, quem foi o sacerdote? Da visão. Olha só, e Deus aceitou o sacerdócio de Davi. Deus aceitou o sacrifício de Davi. Porque Davi, queridos, ele realiza os 3 ofícios de Jesus: sacerdote, profeta e rei. Tá? Davi é um tipo de Jesus por causa disso. Ele concentra os 3 ofícios de Jesus: rei, sacerdote e profeta. Tá bom, queridos? Então por isso que Deus deixa Davi fazer isso, porque ele é um tipo de Jesus. Tá? Ele é um tipo de Jesus. Ok? É só Davi, né? Só Davi que fez isso, os outros reis não. Né? Saul foi tentar fazer isso e deu zebra. Saul foi tentar fazer o sacrifício e deu zebra, perdeu o reino por causa disso, né? Amados, a gente tem a caminhada, né, de todo o livro de crônicas. Você tem uma narrativa de pormenores, né? Você pode caminhar. Ele é repartido em alguns capítulos, né? Ele é repartido em algumas partes, né? Olha só. Voltando à página 94, deixa eu ver aqui se eu peguei aqui. Não, 95. Vamos lá. Davi, né, ele tem essa relação, né, de propósito eterno, e o autor, ele reparte o livro em algumas partes, né, e essas partes que ele reparte, faz a gente pensar sobre os propósitos de Deus a respeito disso. Olha só, a próxima lição, né, a cronista escolhe de todos os fracassos davídicos claramente relatados em Samuel, incluir aquele diretamente relacionado à adoração a Israel. O censo militar que levou à compra de uma porção de terra na qual o templo seria depois construído. Né? Você sabe, né, que Davi comprou ali onde foi construído o templo, né? Por causa da rebeldia dele, do censo. Aí ele vai pedir a terra, porque Deus falou assim: essa terra que eu quero que você sacrifica. Aí ele diz assim: tá, não tinha essa terra. Aí ele vai atrás do dono, compra a terra, e ali então essa terra é comprada, é onde é construído o templo ali. Capítulo 21, de capítulo 21 até o capítulo 22, você tem essa história aí de crônicas. Tá bom, queridos? Mostrando essa centralidade no templo. Ok. Chega, né? Algumas coisas que você pode pensar. Né? Como que Deus prepara tudo isso para a gente? E às vezes a gente olha tudo isso e a gente pensa assim: puxa vida, como que a gente nunca viu isso? Né? Como que a gente não percebe isso? É porque muitas vezes a gente olha os textos, a gente olha para os livros, e a gente acaba perdendo o fim dos seus propósitos. A gente perde o fim dos seus propósitos. Então, quando você começa a questionar Deus, o porquê desse livro, aí então, certamente Deus começa a mostrar para a gente algumas questões importantes. Uma dessa questão é que foi colocada para nós a linhagem, né, de Adão, né, toda a linhagem de Adão até o rei Davi, o porquê Deus preservar tudo isso,
qual é a razão que Deus fez tudo isso. E aí então a gente lembra, né, a gente se lembra da promessa lá em Gênesis 3, versículo 15. Né, quando Adão e Eva pecam, Deus olha para eles e diz assim: calma, calma, há esperança para vocês. Do filho da mulher virá a salvação. Do filho da mulher virá aquele que pisará a cabeça da serpente e destruirá as obras de Satanás. Né? Então, olha o fim dessa história percorrendo todos os livros da Bíblia. Essa promessa dada por Deus a Adão e Eva, sendo preservada ao longo dessa linhagem. Noé, Abraão, Davi, e assim vai indo até chegar em Jesus. Então, o propósito maior de Deus para nós, queridos, é a gente entender Deus preservando a sua linhagem pactual feita lá com Adão. Deus preservando esse pacto, guardando essa linhagem, guardando essa linhagem. Você entendeu que Davi é essa pessoa dessa promessa? Lá feita com Adão e Eva. Abraão faz parte dessa promessa. Davi faz parte dessa promessa. Até chegar Jesus. Até chegar Jesus. Deus preservou Judá. Deus preservou Judá. Por causa dessa linhagem. Por causa desta linhagem. Por isso ele condenou Israel e preservou Judá. E o que ele está dizendo para a nação, ao regressar do exílio, é: nós somos agraciados pelo Senhor, porque o Senhor foi misericordioso conosco, porque de nós virá o Salvador, de nós virá o Rei dos Reis. Nós temos como missão preservarmos o verdadeiro culto ao Senhor. Olha que visão maravilhosa que Esdras tem. Que visão maravilhosa que ele tem. E é essa visão que o livro traz para nós. Nós somos escolhidos. Nós somos escolhidos em Cristo para amar esse Rei, servir esse Rei, mas preservar o nosso coração puro para esse Rei. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde e nos livre de todo mal. Amém, queridos? Vamos orar então, queridos? Amado Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este momento, ó Pai, diante da Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, esse momento de aprendizado. Que o Teu Santo Espírito confirme, ó Pai, em nosso coração, tudo aquilo que provém do Senhor. Traga paz ao nosso coração, mas renove, ó Deus, em nós a nossa esperança e a nossa relação com o Senhor, cada dia mais. E assim, ó Pai, nós agradecemos por este momento. Obrigado, Deus, por cada irmão que está aqui, cada irmã que está aqui. Prepara o nosso coração, ó Pai, para logo mais cultuarmos e adorarmos o Senhor nesta noite. Que o Senhor seja honrado e glorificado em todas as coisas. E assim oramos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. À noite, para instigar você, você pode ler